Uma criança desesperada, um estranho compassivo, uma mãe furiosa e um pedido que mudaria tudo. Deixe seu like e comente de onde está nos assistindo. Vamos à história. O sinal do intervalo ecoou pelos corredores da Escola Municipal Santos Dumont. Isabela Mendes pegou sua lancheira rosa e saiu da sala devagar, os olhos fixos no chão. Sabia o que vinha a seguir. Acontecia quase todos os dias. Olha lá a Isabela! A voz estridente de Giovanna cortou o pátio. Aposto que hoje também não tem ninguém para buscar ela. Isabela apertou a lancheira contra o peito e continuou andando. Ignorar era a estratégia que a mãe ensinara, mas não funcionava muito bem. Meu pai me busca todo dia de carro. Gabriel se juntou ao grupo, balançando as chaves de um carrinho de brinquedo. E o seu, Isa? Ah, espera! Você não tem pai. As risadas doeram mais que qualquer empurrão. Isabela sentou-se sozinha no banco perto da árvore, fingindo estar interessada no sanduíche de queijo que a mãe havia preparado naquela manhã. Mas o nó na garganta impedia qualquer mordida. Do outro lado do pátio, viu quando o pai de Beatriz chegou para buscá-la mais cedo. Um homem alto de terno que levantou a filha no colo e a fez girar no ar. Beatriz ria, os cabelos voando. Era uma cena que Isabela tinha visto dezenas de vezes, sempre com crianças diferentes, sempre com o mesmo aperto no peito. Por que você não some, Isabela? Giovanna estava de volta, agora com mais 3 colegas atrás dela. Ninguém aqui gosta de você mesmo. Deixa ela quieta, Giovanna. A voz da professora Marta veio da porta. Volta para o seu lugar. Giovanna revirou os olhos, mas obedeceu. A professora lançou um olhar de pena para Isabela, antes de voltar para dentro. Aquele olhar era quase pior que as provocações. Pena. Todo mundo tinha pena dela. Isabela engoliu o choro. Tinha 7 anos, mas já sabia que chorar na frente dos outros só piorava as coisas. O intervalo estava terminando quando viu um homem saindo da diretoria. Alto, cabelos escuros bem cortados, terno azul marinho impecável. Ele caminhava com pressa, mexendo no celular, claramente alheio ao caos infantil ao redor. E então, sem pensar, sem planejar, Isabela se levantou e correu até ele. Senhor! Ela puxou a manga do paletó dele. Maurício Torres parou abruptamente e olhou para baixo, surpreso. Não esperava ser abordado por uma criança desconhecida. Estava ali apenas para finalizar detalhes de um contrato de manutenção que sua empresa forneceria para a escola, já atrasado para a próxima reunião. Oi? Ele guardou o celular no bolso, confuso. Isabela respirou fundo. Os olhos dela, grandes e castanhos, brilhavam com uma mistura de desespero e determinação. O senhor pode fingir ser meu pai? Maurício piscou sem entender. Como? Só por hoje. Ela continuou rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Só entrar comigo lá dentro. Fingir que veio me ver. Não precisa fazer nada demais. Só estar aqui. Maurício olhou ao redor, procurando algum adulto responsável, alguma explicação para aquela situação absurda. Mas só havia crianças correndo, professoras distraídas, o barulho típico de uma escola no intervalo. Olha, eu acho que você me confundiu com alguém. Ele tentou gentilmente. Eu não sou... Eu sei que o senhor não é meu pai. Isabela interrompeu, a voz falhando. Eles ficam rindo de mim porque eu não tenho pai, todos os dias. E eu só queria que parassem, só um dia, só hoje. Algo na voz dela o atingiu. Maurício se abaixou, ficando na altura da menina. Viu então o que não tinha notado antes. Os olhos vermelhos de quem segurou o choro, os ombros tensos, as mãos apertando a lancheira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Conhecia aquela postura. Tinha vivido aquela postura. Como você se chama? Ele perguntou baixinho. Isabela. Isabela, eu não acho que seja uma boa ideia mentir para todo mundo. Por favor. A palavra saiu tão pequena, tão quebrada, que Maurício sentiu algo se apertar no peito. Ele deveria dizer não. Deveria chamar alguém da escola, explicar a situação, ir embora. Tinha uma reunião em 40 minutos do outro lado da cidade. Tinha 1000 coisas mais importantes para fazer do que se envolver no drama de uma criança desconhecida. Mas não conseguiu.
Tá bom, ele ouviu sua própria voz dizer. Mas só hoje, certo? Amanhã você vai ter que conversar com sua mãe sobre isso. O rosto de Isabela se iluminou de um jeito que fez tudo valer a pena. Obrigada, muito obrigada. Ela pegou a mão dele, tão pequena e confiante dentro da sua, e o puxou em direção ao pátio. O efeito foi imediato. Giovanna parou no meio de uma frase. Gabriel largou o carrinho. Todas as crianças próximas viraram para olhar quando Isabela atravessou o pátio de mãos dadas com aquele homem elegante. Gente, olha! Alguém sussurrou. A Isabela tem pai. A professora Marta apareceu na porta, atraída pelo súbito silêncio. Seus olhos se arregalaram ao ver Maurício. Boa tarde, ele disse, mantendo a voz firme. Desculpa aparecer no meio do dia. Tinha uma reunião que terminou cedo e pensei em dar uma passada para ver como a Isabela estava. A mentira saiu mais fácil do que esperava. Ah, que maravilha! A professora sorriu, surpresa e encantada. Isabela nunca tinha mencionado. Bom, que bom que o senhor pôde vir. Ela é uma ótima aluna, sabe? Muito dedicada. Maurício olhou para Isabela, que sorria de um jeito que ele imaginou que ela não sorria há muito tempo. Ela é mesmo especial, ele respondeu, e não estava totalmente mentindo. Giovanna se aproximou, os olhos arregalados. Isabela, esse é seu pai? Isabela olhou para Maurício hesitante. Ele apertou levemente a mão dela, um gesto de encorajamento. É sim, ela disse baixinho. Ele é muito bonito. Outra menina comentou. Parece ator de novela. Maurício quase riu. Obrigado, acho. A professora Marta continuava radiante. Sabe, senhor, Torres, Maurício Torres. Senhor Torres, é tão importante essa presença paterna na escola. Faz toda a diferença no desenvolvimento emocional das crianças. A Isabela estava precisando disso. Maurício sentiu uma pontada de culpa. Aquela mulher falava com tanta sinceridade, sem saber que tudo era uma farsa elaborada por uma criança desesperada. Vou tentar vir mais vezes, ele disse, sabendo que era mentira. O sinal tocou. Fim do intervalo. Bom, preciso ir, Maurício disse, soltando a mão de Isabela. Tenho uma reunião. Tudo bem, pai, Isabela disse, testando a palavra. Obrigada por vir. Havia algo ensaiado demais naquilo, mas ninguém mais pareceu notar. Maurício saiu da escola rapidamente, o coração batendo mais rápido que deveria. O que tinha acabado de fazer? Ajudado uma criança ou criado um problema maior? Mas quando olhou para trás, viu Isabela acenando da janela da sala, finalmente com um sorriso real no rosto. 3 horas depois, Laura Mendes estacionou sua moto velha em frente à escola. Estava atrasada, como sempre. O turno duplo no salão de beleza onde trabalhava nunca terminava no horário certo. Tirou o capacete e passou a mão pelos cabelos castanhos despenteados. Precisava parecer minimamente apresentável para buscar a filha. Isabela já estava esperando no portão, ao lado da professora Marta. Oi, meu amor. Laura beijou o topo da cabeça da filha. Desculpa o atraso. Dona Laura. A professora se aproximou com um sorriso. Que surpresa boa hoje. Laura franziu a testa. Surpresa? O pai da Isabela veio visitá-la no intervalo. Que homem educado e atencioso. A Isabela ficou radiante. O mundo de Laura parou. O quê? O senhor Torres, a professora continuou, alheia à expressão chocada de Laura. Ele disse que tinha uma reunião que terminou cedo e passou aqui. Foi muito carinhoso com a Isabela. As crianças ficaram impressionadas. Laura olhou para a filha, que agora encarava o chão com intensidade suspeita. Tá, Isabela. A voz de Laura saiu mais controlada do que se sentia. Que história é essa? Depois eu explico, mamãe. Isabela sussurrou. Laura respirou fundo, tentando não entrar em pânico na frente da professora. Professora Marta, obrigada pela informação. A gente precisa ir. No caminho até a moto, Laura segurou a mão da filha com mais força que o necessário, colocou o capacete pequeno na cabeça de Isabela, ajeitou as tiras, tentando organizar os pensamentos. Um homem, um desconhecido, fingindo ser pai da filha dela. O medo veio primeiro, gelado e paralisante. Depois a raiva.
mas esperaria chegar em casa para a conversa. O apartamento pequeno ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador. 2 quartos minúsculos, sala e cozinha integradas, banheiro com box que vazava. Mas era delas. Laura pagava cada centavo com o próprio suor. Assim que fechou a porta, virou-se para Isabela. Explica, agora. Isabela largou a mochila no sofá, os olhos já marejados. Eu só queria que eles parassem de rir de mim. Que eles quem? Para de rir por quê? As crianças da escola. A voz de Isabela saiu num grito frustrado. Eles ficam falando que eu não tenho pai, que ninguém me ama, que eu sou estranha. Laura sentiu o peito apertar, mas não podia deixar aquilo passar. E você achou que a solução era pegar um homem desconhecido na rua e pedir para ele fingir ser seu pai? Ele não estava na rua. Ele estava saindo da escola. Acho que tinha reunião ou algo assim. Isabela, Laura se ajoelhou na frente da filha. Você não pode confiar em estranhos assim. Você não sabe quem era aquele homem, o que ele queria. Ele não queria nada. Isabela chorou agora abertamente. Ele foi gentil. Ele segurou minha mão. Ele conversou com a professora. Por alguns minutos, mamãe, eu me senti normal. A palavra ecoou no apartamento pequeno. Normal. Laura puxou a filha para um abraço, sentindo as próprias lágrimas queimarem. Você é normal, meu amor. Você é perfeita do jeito que é. Mas eu não tenho pai. Isabela soluçou contra o ombro dela. Todo mundo tem. Todo mundo menos eu. Laura não tinha resposta para aquilo, porque era verdade. Felipe, o pai de Isabela, tinha sumido quando soube da gravidez. Simplesmente bloqueou o número dela, mudou de cidade, apagou qualquer rastro. Laura tinha criado Isabela sozinha desde o primeiro dia e tinha se esforçado tanto para que a menina nunca sentisse falta de nada. Mas faltava, claro que faltava. O que aquele homem disse para você? Laura perguntou, afastando Isabela para olhar em seus olhos. Nada demais. Só perguntou meu nome. Eu pedi para ele fingir. Ele disse que não era boa ideia, mas eu pedi de novo, e ele aceitou. Ele disse o nome dele? Maurício. Maurício Torres. Laura gravou o nome. Precisava descobrir quem era esse homem. Precisava saber se sua filha estava segura. Isabela, escuta bem. Ela segurou o rosto da menina com as 2 mãos. Nunca, nunca mais faz isso, entendeu? Você não fala com estranhos, não aceita nada de estranhos, muito menos inventa histórias com estranhos. Mas ele foi legal. Não importa. A voz de Laura saiu mais alta que pretendia. Você tem 7 anos. Você não sabe diferenciar quem é legal de quem está fingindo ser legal. E se ele tivesse te levado embora? E se tivesse te machucado? Isabela começou a chorar mais forte. Laura suspirou, puxando a filha de volta para o abraço. Me desculpa por gritar, mas você me assustou muito. Muito mesmo. Ficaram assim por longos minutos, entrelaçadas no meio da sala pequena. Quando Isabela finalmente se acalmou, Laura a levou para o banho e preparou o jantar. Macarrão com molho de tomate, o favorito da menina. Mas enquanto mexia a panela, sua mente não parava. Maurício Torres. Precisava encontrá-lo. Precisava olhar nos olhos daquele homem e entender o que tinha acontecido. E, principalmente, garantir que nunca mais acontecesse. Laura passou a noite inteira procurando. Maurício Torres não era um nome incomum, mas a menção da professora sobre ele estar na escola por causa de uma reunião deu a pista que precisava. Às 11 da noite, depois de vasculhar redes sociais e sites de empresas locais, encontrou Torres Engenharia e Manutenção. O site mostrava uma foto corporativa, o mesmo homem que a professora havia descrito. Empresário, especializado em manutenção predial para escolas e prédios públicos. Tinha um escritório no centro da cidade. Laura anotou o endereço. Na manhã seguinte, deixou Isabela na escola mais cedo. Conversou brevemente com a professora Marta sobre manter atenção extra sem entrar em detalhes e pegou o ônibus para o centro. O prédio comercial onde ficava a Torres Engenharia era moderno, todo de vidro espelhado. Laura olhou para a própria roupa. Calça jeans desbotada, blusa simples de algodão, tênis gasto. E se sentiu pequena. Mas não tinha vindo até ali para desistir. Entrou.
A recepção no 12º andar era elegante. Sofás de couro, plantas ornamentais. Uma recepcionista impecavelmente vestida, que a olhou com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Bom dia, posso ajudar? Laura se aproximou do balcão, forçando confiança que não sentia. Preciso falar com Maurício Torres. O Sr. Torres tem agenda cheia hoje. Você tem horário marcado? Não, mas é importante. A recepcionista digitou algo no computador sem pressa. Seu nome? Laura Mendes. Mais digitação. Silêncio. Não consta nenhum compromisso com a senhora. Posso saber sobre o que se trata? Laura hesitou. Não podia simplesmente dizer. Ele fingiu ser pai da minha filha ontem, na frente de uma recepcionista. É pessoal. A mulher arqueou uma sobrancelha, claramente acostumada com aquele tipo de abordagem. O Sr. Torres não atende questões pessoais no escritório. Se quiser, pode deixar um contato que retornamos. Olha, eu não vou sair daqui sem falar com ele. Laura plantou as 2 mãos no balcão. Então você pode chamá-lo agora, ou eu espero aqui o dia todo. A escolha é sua. Houve um momento de tensão silenciosa. Então, uma voz atrás dela. Laura Mendes? Ela se virou. Maurício Torres estava parado perto do corredor que levava às salas, uma pasta preta debaixo do braço, a mesma postura confiante de quem está em seu próprio território. Mas havia surpresa genuína em seus olhos. Como você sabe meu nome? Laura perguntou desconfiada. A Isabela mencionou ontem, antes de eu ir embora. Ele se aproximou. Tá tudo bem com ela? A preocupação na voz dele pegou Laura de surpresa. Tá, ela tá bem. Maurício olhou para a recepcionista. Cristina, pode cancelar minha reunião das 9, vou precisar de uns minutos. Mas, Sr. Torres, é com o pessoal da prefeitura. Remarca. Sua voz não deixava espaço para discussão. Ele fez um gesto para que Laura o seguisse. Atravessaram o corredor elegante até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Maurício fechou a porta e indicou uma cadeira. Laura se sentou, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o nervosismo. Maurício puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela, sem a mesa entre os dois. Menos formal, mais humano. Eu imaginei que você viria, ele começou. Na verdade, fiquei esperando desde ontem. Esperando? Uma mãe descobre que a filha de 7 anos pediu para um estranho fingir ser o pai dela na escola. Claro que você viria me procurar. Ele se inclinou levemente para a frente. E eu não te culpo. Foi inapropriado. Laura não esperava por aquilo. Tinha vindo preparada para confronto, talvez até ameaças. Não para uma admissão tranquila de erro. Por que você aceitou? A pergunta saiu mais suave do que pretendia. Maurício suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não sei. Instinto, talvez. Ela parecia tão desesperada. Ele fez uma pausa. Eu cresci sem pai também. Laura piscou, processando. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Maurício continuou, a voz neutra, mas os olhos distantes. Ataque cardíaco, do nada. Minha mãe ficou sozinha comigo. Foi difícil. Sinto muito. Foi há muito tempo. Ele deu de ombros, mas Laura viu que não era tão simples assim. Mas eu lembro como era. As festas do Dia dos Pais na escola, os colegas perguntando onde estava meu pai, aquela sensação de ser diferente, de faltar alguma coisa. Laura conhecia bem aquela sensação. Ela mesma tinha crescido sem o pai que havia abandonado a mãe quando ela tinha 10 anos. Quando a Isabela me pediu aquilo, Maurício continuou. Eu vi a mesma expressão que eu via no espelho quando era criança, e eu só não consegui dizer não. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que entendiam a mesma dor. Ela sofre bullying na escola, Laura disse finalmente, a voz baixa. Por não ter pai. Eu tento conversar com ela, tento mostrar que a gente é suficiente, que ela não precisa de nada além do que a gente tem. Mas uma criança de 7 anos não entende essas coisas, Maurício completou. Ela só quer se encaixar. É. Laura olhou para as próprias mãos. As unhas curtas, sem esmalte. As mãos de quem trabalha duro,
que lava cabelo de cliente 8 horas por dia. Eu vim aqui com raiva, ela admitiu. Vim preparada para te xingar, talvez até ameaçar chamar a polícia. Maurício quase sorriu. E agora? Agora eu não sei. Laura olhou para ele. Você parece normal. Não parece um maluco que sai pegando crianças desconhecidas na rua. Bem, obrigado. Acho. Dessa vez, Laura sorriu só um pouco. Mas mesmo assim foi irresponsável. Ela voltou a ficar séria. A Isabela tem 7 anos. Ela não pode simplesmente sair pedindo esse tipo de coisa para estranhos. E você não devia ter aceitado sem falar comigo antes. Você está absolutamente certa. Maurício assentiu. Eu devia ter procurado você ontem mesmo, explicado a situação. Mas depois que eu saí da escola, meio que entrei em pânico. Pensei, o que eu acabei de fazer? Fiquei com medo de ter piorado as coisas. Piorou, Laura confirmou. Porque agora ela acha que tem um pai. Ou pelo menos alguém disposto a fingir ser. A culpa atravessou o rosto de Maurício. Como eu conserto isso? Laura não tinha resposta. Ficou em silêncio, pensando. Ela tá pedindo para te ver de novo, ela disse finalmente. Desde ontem à noite. Fica perguntando se o tio legal vai voltar. Tio legal. Maurício arqueou uma sobrancelha. Foi como ela te chamou. Laura deu de ombros. Eu disse que você era só uma pessoa que passou por ali, que não ia voltar, mas ela não acreditou muito. Maurício se recostou na cadeira, pensativo. Posso te contar uma coisa e não vai soar bem. Laura fez um gesto para que continuasse. Ontem, quando eu cheguei em casa depois da escola, a casa estava vazia. Eu moro sozinho numa mansão de 5 quartos. Ele deu um riso sem humor. Tenho tudo que alguém poderia querer materialmente, mas é tudo tão silencioso. Laura não disse nada, apenas ouviu. Ver a Isabela sorrir daquele jeito, os olhos dela brilhando quando eu segurei a mão dela, Maurício olhou pela janela. Faz tempo que eu não me sinto útil para alguém. Faz tempo que não sinto que importo além do dinheiro que faço ou dos contratos que fecho. Havia algo vulnerável naquela confissão que desarmo Laura completamente. Você é casado? Ela perguntou, embora não visse aliança. Fui, divorciado há 5 anos. Filhos? Não. Ela queria. Eu sempre adiava por causa do trabalho. Foi um dos motivos do divórcio, na verdade. Ele voltou a olhar para Laura. Ela disse que eu nunca estava presente, e ela estava certa. Ah, e você mudou? Maurício pensou na pergunta. Não, eu só fiquei mais sozinho. Eles se entreolharam. 2 estranhos, 2 solidões diferentes. 2 caminhos que se cruzaram por causa de uma criança desesperada. Olha, Laura disse, tomando uma decisão que não tinha certeza se era sensata. Eu não sei se isso é uma boa ideia, mas a Isabela está pedindo tanto para te ver. Ela não parou de falar em você. E você está pensando em deixar? Talvez. Laura mordeu o lábio. Mas com condições. A gente se encontra em lugar público. Você não fica inventando que é pai dela. A gente deixa claro que você é só um amigo, alguém que foi legal com ela uma vez. E você acha que isso vai funcionar? Que ela vai aceitar ser só isso? Não sei. Laura foi honesta. Mas eu também não sei o que mais fazer. Ela está sofrendo na escola, eu trabalho o dia todo e não consigo dar conta de tudo. E pelo menos assim ela tem, sei lá, uma referência. Alguém que se importou. Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Pode ser sábado? Ele perguntou. De manhã tem um parque perto da escola. Podemos levar a Isabela lá. Você não tem coisas de trabalho no sábado? Tenho, mas posso remarcar. Laura estudou o rosto dele, procurando sinais de que isso era má ideia, mas só viu sinceridade. Tá bom, sábado 10 da manhã, Parque das Acácias. Eu conheço. Eles se levantaram ao mesmo tempo. Maurício estendeu a mão. Laura hesitou, depois apertou. A mão dele era quente, firme. Tão diferente das mãos que ela estava acostumada a tocar no salão. Mãos de clientes, impessoais, transitórias. Obrigada por vir até aqui, Maurício disse. E por não ter me xingado tanto quanto eu merecia. Laura quase sorriu. Não prometo que não vou fazer isso ainda. Justo. Ele a acompanhou até a recepção. Cristina olhou discretamente para os dois.
claramente curiosa. Laura, Maurício chamou, quando ela já estava perto do elevador. Ela se virou. A Isabela tem sorte de ter uma mãe como você, que luta por ela, que se preocupa, que veio até aqui me confrontar. Algo no peito de Laura se apertou. Obrigada, ela disse baixinho. No elevador, descendo os 12 andares, Laura encostou a cabeça no espelho frio e soltou o ar que não sabia que estava segurando. O que tinha acabado de fazer? Mas quando pensou no rosto de Isabela, nos olhos da filha brilhando quando falava do tio legal, soube que tinha tomado a decisão certa. Ou pelo menos esperava que sim. Naquela noite, depois de dar banho em Isabela e colocá-la na cama, Laura se sentou no sofá pequeno da sala e pegou o celular. Tinha um número novo salvo. Maurício tinha dado antes dela sair do escritório. Qualquer coisa, qualquer imprevisto, me liga. Ela olhou para o número por um longo tempo. Depois abriu o navegador e voltou a pesquisar sobre ele. Torres Engenharia era maior do que tinha imaginado. Prêmios, contratos com o governo, projetos em 3 estados. Maurício Torres não era apenas bem-sucedido, era impressionante. E estava sozinho, assim como ela. Laura fechou o navegador e olhou para o teto rachado do apartamento. As contas empilhadas na mesinha de centro. O uniforme do salão pendurado na cadeira, esperando o próximo dia de trabalho. 2 mundos completamente diferentes que se tocaram por causa de um pedido inocente. Ela não sabia o que o sábado traria, mas pela primeira vez em muito tempo, Laura Mendes sentiu algo parecido com esperança. E isso a assustou quase tanto quanto a confortou. Isabela mal conseguiu dormir na sexta à noite. Laura tinha contado sobre o encontro no parque e a menina tinha passado a noite inteira escolhendo qual roupa usar, qual brinquedo levar, que perguntas fazer. Mamãe, você acha que ele vai gostar de mim? Ela perguntou pela 10ª vez, enquanto Laura penteava seus cachinhos rebeldes. Meu amor, ele já gosta de você, por isso aceitou ir no parque. Mas e se eu falar alguma coisa boba? E se ele achar que eu sou chata? Laura virou a filha para encará-la. Isabela, você é incrível, inteligente, engraçada, carinhosa. Se ele não ver isso, o problema é dele, não seu. Mas Laura entendia o nervosismo. Ela mesma tinha trocado de roupa 3 vezes naquela manhã, antes de se decidir por uma calça jeans escura e uma blusa branca simples. Nada muito elaborado. Afinal, era apenas um encontro no parque. Nada demais. Então, por que seu coração batia tão rápido? Maurício chegou 10 minutos adiantado. Tinha cancelado uma videoconferência importante, remarcado 2 reuniões e ignorado 4 ligações urgentes só naquela manhã. Não fazia isso há anos. Colocar alguém na frente do trabalho. Sentou-se em um dos bancos próximos ao playground e observou as famílias ao redor. Pais empurrando crianças nos balanços, mães correndo atrás de filhos pequenos, avós sentados à sombra conversando. Famílias, ele tinha esquecido como era isso. Tio João. O grito veio de longe. Maurício levantou a cabeça e viu Isabela correndo em sua direção. Os cachinhos voando, um sorriso enorme no rosto. Tio João. O apelido que ela tinha inventado. Maurício se levantou e abriu os braços. Isabela se jogou neles com força suficiente para fazê-lo cambalear. Oi, pequena. Ele riu, levantando-a do chão. Sentiu minha falta? Muito. Isabela se afastou para olhar para ele. Eu achei que você não ia vir mais. Prometi que viria, não foi? Laura se aproximou mais devagar, uma bolsa pequena pendurada no ombro. Maurício a cumprimentou com um aceno de cabeça. Bom dia. Bom dia, ela respondeu, e havia uma timidez ali que não estava presente no escritório. Maurício baixou Isabela de volta ao chão, mas a menina imediatamente agarrou sua mão. Vem, tem que ver os balanços e o escorregador, e tem um lugar com areia que dá para fazer castelo. Isabela, deixa o tio respirar primeiro. Laura interveio gentilmente. Tá tudo bem, Maurício sorriu. Eu quero ver tudo. Isabela o puxou em direção ao playground. Laura o seguiu alguns passos atrás, observando. Havia algo surreal em ver um homem de terno,
Maurício tinha vindo direto de uma reunião matinal, sendo arrastado por uma menina de 7 anos em direção a um escorregador colorido. Mas ele não parecia se importar. Pelo contrário, parecia feliz. Você precisa me empurrar no balanço, Isabela declarou, já se acomodando em um deles. Eu nem sei se lembro como faz isso. Maurício brincou, mas se posicionou atrás dela. É só empurrar, não é difícil. Ele começou devagar. Empurrões suaves. Isabela reclamou que queria ir mais alto. Laura, sentada em um banco próximo, ficou tensa. Cuidado, ela chamou. Maurício olhou para ela, entendendo a preocupação. Vou ter cuidado, prometo. Aumentou a força gradualmente, até Isabela estar balançando alto o suficiente para rir alto. O vento bagunçando seus cachinhos. O som daquela risada fez algo estranho no peito de Maurício. Ele não lembrava da última vez que tinha feito alguém rir assim. Depois de 15 minutos no balanço, Isabela quis ir para o escorregador. Maurício a seguiu, pacientemente esperando embaixo para pegá-la, cada vez que ela descia, mesmo que não precisasse de ajuda. Você é forte, Isabela comentou, apertando os músculos do braço dele. Vou à academia às vezes. Maurício respondeu sem jeito. Minha mãe também é forte. Ela me carrega mesmo quando está cansada. Maurício olhou para Laura, que fingia estar mexendo no celular, mas claramente os observava. Sua mãe é muito forte mesmo, ele concordou. Não é fácil o que ela faz. Ela trabalha muito, Isabela disse, sentando-se na areia ao lado dele. Às vezes chega em casa e os pés doem muito. Eu faço massagem nela. Algo apertou no peito de Maurício. Você é uma boa filha. Eu tento. Isabela começou a juntar areia com as mãos pequenas. Tio João? Você tem filhos? A pergunta pegou Maurício de surpresa. Não tenho. Por quê? Como explicar para uma criança de 7 anos escolhas erradas, prioridades distorcidas, a sensação de que tinha deixado o tempo passar? Acho que nunca foi a hora certa, ele disse simplesmente. Você queria ter? Maurício pensou. Sim, acho que sim. Então ainda dá tempo, Isabela sorriu. Você não é tão velho, Maurício riu. Obrigado, acho. Isabela voltou a brincar com a areia, agora tentando fazer um castelo. Maurício a ajudou, moldando as paredes enquanto ela fazia as torres. Laura se aproximou, ficando em pé ao lado deles. Está bonito, ela comentou, olhando para o castelo torto, mas cheio de esforço. A gente está fazendo um castelo de princesa, Isabela explicou. Você quer ajudar, mamãe? Laura hesitou, depois se sentou na areia do outro lado da filha. Seus joelhos quase tocaram os de Maurício. Ele notou e se afastou levemente, respeitando o espaço. Os três trabalharam em silêncio por alguns minutos. Havia algo pacífico naquilo, quase íntimo. Uma família montando castelo de areia em um sábado de manhã. Exceto que não eram uma família. Tio João, Isabela quebrou o silêncio. Você tem namorada? Isabela, Laura repreendeu, o rosto corando. O quê? É só uma pergunta? Maurício sorriu. Não tenho. Por que não? Isabela, isso é pessoal demais. Laura tentou novamente. Tá tudo bem, Maurício garantiu. Olhou para Isabela. Acho que eu trabalho demais. Não sobra muito tempo para conhecer pessoas. Minha mãe também trabalha muito, Isabela disse pensativa. Ela também não tem namorado. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Isabela, que tal ir no bebedouro beber água? Laura sugeriu, claramente tentando mudar de assunto. Mas eu não tô com sede. Vai assim mesmo, preciso conversar com o tio João. Isabela fez bico, mas obedeceu. Assim que ela se afastou o suficiente, Laura se virou para Maurício. Desculpa, ela não tem filtro às vezes. Crianças de 7 anos não costumam ter mesmo. Ele sorriu. Não me incomodou. Laura começou a destruir uma das torres do castelo distraidamente. Eu não quero que ela comece a criar expectativas, ela disse baixinho. Sobre você, sobre qualquer coisa. Eu entendo, porque a gente não é nada, sabe? A gente mal se conhece. E ela já está se apegando tanto... Laura, Maurício interrompeu gentilmente. Eu não vim aqui com intenções erradas, nem para confundir ela, nem para confundir você. Então por que veio?
A pergunta pegou os dois de surpresa. Maurício pensou honestamente antes de responder. Porque quando você me ligou confirmando o encontro, eu percebi que estava ansioso. E eu não fico ansioso por nada há anos. Ele olhou para onde Isabela estava, bebendo água e conversando com outra criança. Ela me fez sentir necessário. E isso era algo que eu não sabia que estava fazendo falta até acontecer. Laura absorveu as palavras em silêncio. E você? Maurício devolveu a pergunta. Por que deixou que isso acontecesse? Você podia ter me mandado embora no escritório, podia ter dito que não para o encontro. Laura alisou a areia com as mãos. Porque a Isabela não parou de falar em você, e eu vi algo nela que não via há muito tempo. O quê? Esperança. Laura olhou para ele. Aquele brilho nos olhos de criança que acha que coisas boas podem acontecer. Eu não queria tirar isso dela, não ainda. Isabela voltou correndo, interrompendo o momento. Tem um carrinho de picolé ali. Posso tomar um, mamãe? Por favor. Laura abriu a bolsa para pegar dinheiro, mas Maurício se levantou primeiro. Deixa eu pagar. Vocês duas querem? Não precisa. Eu sei que não precisa. Mas eu quero. Ele sorriu. Qual sabor você gosta? Laura hesitou. Depois cedeu. Limão. E você, Isabela? Morango, com pedaços de chocolate. Os três caminharam até o carrinho. O vendedor sorriu ao vê-lo se aproximando. Família linda, ele comentou casualmente enquanto pegava os picolés. Nem Laura, nem Maurício corrigiram. Sentaram-se de volta no banco, Isabela entre os dois, todos comendo picolé em um silêncio confortável. Tio João, Isabela disse de repente, você pode vir na minha escola de novo? Maurício olhou para Laura, que ficou tensa. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, só mais uma vez. Tem apresentação de Dia das Mães mês que vem e eu queria... Isabela, o tio João não é seu pai. Laura interrompeu firmemente, mas com gentileza. A gente já conversou sobre isso. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Eu sei que ele não é, mas todo mundo vai ter pai e mãe lá. Eu só vou ter você. A frase partiu o coração de Laura visivelmente. Maurício se abaixou, ficando na altura de Isabela. Ei, olha para mim. Esperou até ela olhar. Ter só sua mãe não é só nada. Sua mãe vale por 10 pais. Ela trabalha duro, cuida de você, te ama mais que tudo. E ela vai estar lá na apresentação torcendo por você mais alto que qualquer um. Mas... E sabe o que mais? Família não é só sobre ter pai e mãe. É sobre ter pessoas que se importam. E sua mãe se importa. Eu me importo. Sua professora se importa. Você é amada, Isabela. Muito amada. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você se importa mesmo? Muito. Então você pode vir na apresentação, como amigo. Maurício olhou para Laura, pedindo silenciosamente permissão. Laura respirou fundo. Sabia que deveria dizer não, que estava deixando aquilo ir longe demais. Mas olhou para os olhos esperançosos da filha e não conseguiu. Se o tio João não tiver compromisso naquele dia, ele pode ir, como amigo da família. O rosto de Isabela se iluminou. Sério? Sério, Laura confirmou, já se arrependendo. Isabela abraçou os dois ao mesmo tempo, um em cada braço. Vocês são os melhores. Por cima da cabeça da menina, os olhos de Laura encontraram os de Maurício. Havia algo ali, algo não dito, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas estava crescendo. E ambos sabiam. As 3 semanas seguintes se transformaram em uma rotina estranha, mas reconfortante. Maurício começou a aparecer aos sábados no parque, às vezes trazendo um brinquedo simples para Isabela. Nada extravagante, apenas coisas pequenas que via em alguma loja e o faziam pensar nela. Um livro de colorir, um conjunto de giz de cera, uma bola de borracha colorida. Laura tentava protestar, mas ele sempre tinha uma desculpa pronta. Estava passando na frente da loja mesmo. Era promoção. Achei que ela ia gostar. E Isabela sempre gostava. Mas a presença constante de Maurício começou a chamar atenção. Não demorou para que alguém da escola notasse. Foi numa terça-feira, no horário de buscar Isabela, que Laura percebeu os olhares. 3 mães conversavam perto do portão,
e quando Laura passou, pararam de falar abruptamente, mas ela ouviu o sussurro que não foi tão discreto quanto pensavam. É ela, a mãe da menina que arranjou um namorado rico. Laura congelou, mas continuou andando. Isabela não tinha ouvido, distraída com a mochila. Na saída, a professora Marta pediu para conversar. Dona Laura, tem um minutinho? O tom era gentil, mas havia algo ali. Laura pediu para Isabela esperar no banco do lado de fora da sala. Aconteceu alguma coisa? Laura perguntou já tensa. Não, nada de ruim. Marta sorriu, mas parecia levemente desconfortável. É só que... Bom, algumas mães comentaram que viram a senhora com o Sr. Torres, no parque. Laura sentiu o rosto esquentar. E nada. Só. Achei melhor avisar que está correndo um boato. Que tipo de boato? Marta hesitou. Que a senhora está se aproveitando dele, financeiramente. A raiva subiu pela garganta de Laura, quente e amarga. Isso é ridículo. Eu sei. Marta levantou as mãos. Eu não acredito nisso nem por um segundo. Mas sabe como é? Pais fofoqueiros, principalmente quando tem diferença de classe envolvida. A gente nem está junto. Laura soltou mais alto do que pretendia. Ele está ajudando a Isabela, como amigo. Eu sei, mas as aparências... Marta deu de ombros. Só achei que devia te avisar, para você não ser pega de surpresa. Laura saiu da escola com Isabela, o sangue fervendo. Aproveitadora, como se ela precisasse de homem rico para sobreviver. Ela tinha se virado sozinha desde que Felipe a abandonou grávida. Trabalhava duro, pagava suas contas, criava a filha com dignidade. Não precisava de ninguém. E certamente não estava usando Maurício Torres. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Naquele sábado, Laura chegou ao parque 15 minutos atrasada. Maurício já estava lá sentado no banco de sempre, mexendo no celular. Isabela correu para ele assim que o viu. Tio João. Ele sorriu guardando o celular. Oi, pequena. Pensei que não viriam hoje. A mamãe demorou para se arrumar, Isabela denunciou. Laura se aproximou mais devagar que o normal. Havia uma tensão em seus ombros que Maurício notou imediatamente. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo. A resposta curta disse o contrário. Isabela correu para o balanço, deixando os dois adultos sozinhos por um momento. Laura, o que aconteceu? Ela cruzou os braços, uma postura defensiva. Nada, só semana cansativa. Maurício não acreditou, mas não pressionou. Em vez disso, apontou para uma lanchonete nova que tinha aberto perto do parque. Que tal a gente tomar um café, depois que a Isabela cansar de brincar? Não sei se é boa ideia. Por quê? Laura olhou para ele e havia algo duro em seus olhos. Porque as pessoas estão falando. Falando o quê? Que eu estou me aproveitando de você, que sou interesseira. As palavras saíram amargas. Que arranjei um namorado rico para resolver minha vida. Maurício franziu a testa. Quem está dizendo isso? Mães da escola, fofoca de portão. Laura deu de ombros, fingindo que não doía. O normal. E você liga? Ligo quando afeta minha filha. Maurício se aproximou um passo. Como isso está afetando a Isabela? Ainda não está, mas vai. Laura olhou para a filha que brincava feliz no escorregador. Crianças repetem o que os pais falam em casa. Logo vão começar a implicar com ela de novo. Falar que a mãe dela é aproveitadora, que a gente só quer seu dinheiro. Mas não é verdade. Eu sei que não é. A voz de Laura saiu mais alta, frustrada. Mas isso importa? Fofoca não precisa de verdade para se espalhar. Maurício passou a mão pelos cabelos, pensando. Então, o que você quer fazer? Laura demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, cansada. Acho que a gente precisa parar com isso. Com o quê? Com os encontros. Com essa amizade, ou seja lá o que for isso. Ela finalmente olhou para ele. Tá ficando complicado demais. Maurício sentiu algo apertar no peito. A Isabela vai ficar arrasada. Eu sei. Laura piscou rápido. Mas é melhor agora do que depois. Antes que ela se apegue ainda mais. E você? A pergunta pegou Laura de surpresa. Como? Você já se apegou? Laura desviou o olhar. Não respondeu.
O silêncio foi resposta suficiente. Olha, Maurício disse suavemente, eu entendo sua preocupação, mas fugir por causa de fofoca não resolve nada. Só mostra que elas estavam certas em te julgar. Elas não estão certas. Eu sei. Então por que dar a elas esse poder? Laura mordeu o lábio, os olhos marejados. Porque eu tô com medo. A admissão saiu quase num sussurro. Do quê? De que elas tenham razão. Não sobre o dinheiro, mas sobre... Ela hesitou. Sobre eu estar usando você. Só que de outra forma. Explica. Laura respirou fundo. A Isabela nunca teve figura paterna. E de repente aparece você. Gentil, atencioso, presente. E eu deixo. Deixo ela se apegar, deixo ela sonhar que tem um pai. Mesmo sabendo que você vai embora eventualmente. Quem disse que vou embora? Maurício. Laura o encarou. Você tem uma vida. Empresa, compromissos, um mundo completamente diferente do nosso. Isso aqui é, sei lá, um intervalo para você. Uma distração. Mas para Isabela é tudo. E quando você cansar, quando perceber que isso está tomando muito tempo, você vai sumir. E ela vai ficar destroçada. Você acha mesmo que eu faria isso? Não de propósito, mas acontece. Laura limpou uma lágrima que escapou. O pai dela me prometeu que ficaria. Prometeu que a gente ia construir uma família. E sumiu no dia que eu contei que estava grávida. Então sim, eu acho que as pessoas vão embora. Maurício entendeu então. Não era sobre fofoca. Não era sobre julgamento alheio. Era sobre medo de abandono. Era sobre trauma. Laura, eu não sou o Felipe. Eu sei. Não. Você não sabe. Ele deu mais um passo, agora bem perto dela. Porque se soubesse, não estaria me comparando com um covarde que abandonou você e uma criança. Laura soluçou, tentando se manter composta. Eu não quero que a Isabela sofra de novo, e eu não... Você não o quê? Eu não quero sofrer de novo. Ali estava, a verdade crua. Maurício levantou a mão devagar, dando tempo para Laura recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Ele tocou o rosto dela gentilmente, o polegar limpando uma lágrima. Eu não vou embora, ele disse com firmeza. Não porque prometi. Promessas são fáceis. Mas porque pela primeira vez em anos eu tenho uma razão para chegar em algum lugar que não seja o escritório. Maurício? Não. Ele balançou a cabeça. Deixa eu terminar. Você acha que isso é distração para mim? Que é passatempo? Laura, eu cancelo reuniões para estar aqui. Remarcei viagem de negócios. Ignorei clientes importantes. E sabe por quê? Laura apenas olhou para ele sem palavras. Porque sábado de manhã se tornou a parte mais importante da minha semana. Porque ver a Isabela rir me faz lembrar que existe vida além de planilhas e contratos. E porque... Ele hesitou, depois completou. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Tio João, mamãe, a voz de Isabela quebrou o momento. Eles se afastaram rapidamente. A menina corria na direção deles, mas não sozinha. Havia outra criança com ela, e atrás, uma mulher. Laura reconheceu imediatamente. Patrícia, uma das mães mais fofoqueiras da escola. Olá, Patrícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que coincidência encontrar vocês aqui. Oi, Patrícia, Laura respondeu, forçando educação. O olhar de Patrícia foi direto para Maurício, avaliando de cima a baixo. Então esse é o famoso namorado, ela disse, estendendo a mão. Sou Patrícia, mãe da Júlia. Maurício, ele apertou a mão dela brevemente. E não sou namorado, sou amigo da família. Ah, claro, o tom de Patrícia deixava claro que não acreditava. Isabela fala muito de você na escola. As professoras comentam. Laura sentiu o sangue ferver. A gente ia indo embora, ela disse, pegando a mão de Isabela. Já, mas eu queria brincar mais, Isabela protestou. Depois, a gente volta. Maurício entendeu o recado. Despediu-se rapidamente e acompanhou Laura e Isabela até a saída do parque. Mas, quando chegaram perto do portão, Isabela parou abruptamente. Eu não me sinto bem. Laura se abaixou preocupada. O que foi, meu amor? Minha barriga está doendo. E então, Isabela vomitou. 2 horas depois,
estavam no pronto-socorro infantil. Maurício tinha insistido em levá-las no carro dele, muito mais rápido que esperar o ônibus. Laura tinha hesitado apenas 2 segundos antes de aceitar. Isabela estava deitada numa maca na sala de observação, ainda pálida, mas acordada. Os médicos tinham diagnosticado uma virose. Nada grave, mas precisava ficar em observação por algumas horas. Laura segurava a mão da filha, o rosto marcado por preocupação. Maurício tinha ido buscar água. Quando voltou, trazia 2 copos e um saquinho com biscoitos. Você precisa comer alguma coisa, ele estendeu para Laura. Não tenho fome. Não foi pedido de opinião. Laura pegou o biscoito sem energia para discutir. Eles ficaram sentados em silêncio, lado a lado, observando Isabela dormir. Você não precisa ficar, Laura disse baixinho. Deve ter coisas para fazer. Tenho. Mas vou ficar mesmo assim. Por quê? Maurício olhou para ela. Porque é aqui que eu quero estar. Algo na voz dele fez Laura olhar de volta. E no silêncio daquele quarto de hospital, com sua filha doente dormindo a alguns metros, com o cheiro de desinfetante no ar e o barulho distante de máquinas, Laura finalmente entendeu. Isso não era temporário para ele. Não era uma fase. Era real. Eu tô com medo, ela admitiu novamente, a voz quebrando. Eu sei. E se der errado? E se magoar ela? E se der certo? Maurício interrompeu gentilmente. Você já pensou nessa possibilidade? Laura não tinha pensado. Estava tão focada em proteger, em evitar dor, que tinha esquecido que coisas boas também podiam acontecer. Maurício pegou a mão dela. Laura entrelaçou os dedos nos dele, permitindo-se, só por um momento, acreditar. Isabela se mexeu na cama, os olhos se abrindo lentamente. Mamãe? Tô aqui, meu amor. Tio João também tá? Tô aqui, ele respondeu, se aproximando. Isabela sorriu fracamente. Vocês estão de mãos dadas. Laura e Maurício olharam para as mãos entrelaçadas, como se tivessem esquecido, mas não soltaram. É, Laura disse suavemente. Estamos. Isso quer dizer que ele é seu namorado agora? Os 2 adultos se entreolharam. Quer dizer que a gente tá tentando descobrir, Maurício respondeu honestamente. Descobrir o quê? Se a gente pode ser uma família de verdade. O sorriso de Isabela, mesmo fraca, mesmo pálida, iluminou o quarto inteiro. E Laura, pela primeira vez desde que tudo tinha começado, permitiu-se sorrir também. Talvez. Só talvez. As coisas realmente pudessem dar certo. Isabela recebeu alta no dia seguinte, mas as semanas seguintes trouxeram uma nova tempestade. Na escola, o bullying voltou. Pior dessa vez. Laura só descobriu quando a diretora ligou, pedindo uma reunião urgente. Dona Laura, precisamos conversar sobre um incidente. O coração de Laura disparou. Que tipo de incidente? A Isabela se envolveu em uma briga hoje. Briga? Laura não conseguia acreditar. Isabela nunca tinha brigado com ninguém. A diretora suspirou. Algumas crianças estavam provocando ela. Sobre sua vida pessoal. A Isabela tentou ignorar, mas eles insistiram. Ela acabou empurrando um colega. Laura fechou os olhos, sentindo culpa apertar seu peito. O que eles estavam falando? Coisas sobre você estar com um homem rico só por dinheiro. Aparentemente ouviram dos pais. A raiva ferveu. E vocês vão punir as crianças que começaram? Vamos conversar com todas as famílias envolvidas, a diretora garantiu. Mas a Isabela vai precisar ficar em casa amanhã. É protocolo após agressão física. Laura buscou Isabela mais cedo. A menina estava sentada sozinha na secretaria, os olhos vermelhos. Vem, meu amor. No caminho para casa, Isabela ficou em silêncio. Só quando chegaram ao apartamento é que falou. Eles disseram que você só quer o dinheiro do tio João. Laura se ajoelhou na frente dela. E você acredita nisso? Não. Isabela abraçou a mãe com força. Mas doeu mesmo assim. Eu sei, filha. Eu sei. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Laura ficou sentada no sofá olhando para o celular. Tinha uma mensagem de Maurício. Como ela está? A diretora tinha ligado para ele também, informando sobre o incidente. Afinal,
Ele tinha sido mencionado. Laura digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de finalmente escrever. Confusa, magoada. Eu também. A resposta veio rápida. Posso ir aí? Laura hesitou. Era quase 10 da noite. Não era apropriado. Mas digitou mesmo assim. Sim. Maurício chegou 20 minutos depois, segurando uma sacola de papel. Trouxe sorvete, ele disse. Achei que poderia ajudar. Laura quase sorriu. Entre. Era a primeira vez que ele via onde elas moravam. Laura observou enquanto ele olhava ao redor. O apartamento pequeno, os móveis simples, a pintura descascada em alguns cantos. Mas Maurício não demonstrou julgamento. Apenas sentou no sofá quando ela indicou. Como você está? Ele perguntou. Cansada. Laura se sentou ao lado dele, mantendo distância respeitável. Com raiva, com culpa. Culpa por quê? Por ter deixado isso acontecer. Por ter permitido que você entrasse nas nossas vidas e complicasse tudo. Maurício absorveu as palavras em silêncio. Você quer que eu saia? Eu não sei o que eu quero. A frustração explodiu. Metade de mim quer que você fique e seja parte da nossa vida. A outra metade quer que você suma antes que machuque a gente ainda mais. Eu não vou machucar vocês. Você não pode garantir isso. Laura se levantou, precisando se mover. Ninguém pode. As coisas mudam, as pessoas mudam. E quando mudar, quando você perceber que essa vida não é o que quer, a Isabela vai pagar o preço. E você? Maurício se levantou também. Você também vai pagar? Laura parou de costas para ele. Eu já paguei demais por confiar em gente errada. Maurício se aproximou devagar. Laura, olha para mim. Ela se virou. Os olhos dele estavam sérios, determinados. Eu não sou o Felipe. Eu não vou sumir quando as coisas ficarem difíceis. Isso aqui, ele gesticulou entre eles. Isso não é passageiro para mim. Pela primeira vez em anos eu acordo pensando em algo além de trabalho. Acordo querendo saber como vocês estão. O que a Isabela fez na escola, se você conseguiu descansar. Maurício. Não. Ele deu mais um passo. Você precisa ouvir isso. Eu sei que é assustador. Também tô com medo. Mas a diferença é que eu tô disposto a tentar mesmo assim. E se não der certo? E se der? Estavam muito pertos agora. Laura conseguia sentir o calor dele, o cheiro suave de perfume. Eu não posso arriscar o coração da minha filha, ela sussurrou. E o seu? A pergunta ficou suspensa no ar. Antes que Laura pudesse responder, ouviram um barulho vindo do quarto. Mamãe? Laura se afastou rapidamente. Isabela apareceu na porta do corredor, esfregando os olhos. Tio João? A surpresa iluminou seu rosto cansado. Você tá aqui? Oi, pequena. Ele sorriu. Vim ver como você estava. Isabela correu para abraçá-lo. Maurício a levantou e ela enterrou o rosto em seu pescoço. As crianças foram más comigo hoje. Eu sei, sua mãe me contou. Elas disseram coisas ruins sobre você e a mamãe. Maurício trocou um olhar com Laura por cima da cabeça de Isabela. E você sabe que não é verdade, né? Sei. Isabela se afastou para olhar para ele. Mas por que as pessoas falam essas coisas? Porque às vezes as pessoas não entendem coisas diferentes. Maurício explicou gentilmente. E quando não entendem, inventam histórias. Nossa história não é inventada, Isabela disse com convicção infantil. A gente é de verdade. Laura sentiu os olhos arderem. É, meu amor, a gente é de verdade. Maurício baixou Isabela de volta ao chão. Que tal voltar para a cama? Amanhã vai ser um dia melhor. Você promete? Prometo tentar fazer ser melhor. Isabela pareceu satisfeita com a resposta. Beijou os dois e voltou para o quarto. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio era diferente, mais carregado. Você é bom com ela, Laura disse baixinho. Ela torna fácil. Não é fácil lidar com criança de 7 anos, principalmente uma que está passando por tudo isso. Então, talvez eu seja bom nisso. Maurício deu meio sorriso. Quem diria? Laura se permitiu sorrir também. Sobre o que você disse antes. Você não precisa responder agora, ele interrompeu. Só pensa, de verdade.
Tá. Maurício pegou a jaqueta que tinha deixado no sofá. Eu vou indo, tá tarde. Mas quando chegou na porta, Laura segurou o braço dele. Maurício? Ele se virou. Eu também acordo pensando em você. A admissão saiu em sussurro, mas foi o suficiente. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu todo o medo. Então a gente tenta? Ele perguntou. De verdade? Laura respirou fundo. A gente tenta. E quando ele a puxou para um abraço, Laura se permitiu relaxar, se permitiu acreditar. Talvez nem tudo na vida fosse sobre proteger o coração. Talvez, às vezes, fosse sobre ter coragem de arriscar. 2 semanas depois, chegou o dia da apresentação escolar. Laura acordou nervosa. Tinha passado a noite ajudando Isabela a decorar o texto, ajustando a fantasia que tinha feito com retalhos de tecido. Maurício tinha confirmado presença. Estaria lá, como namorado dela. Oficialmente. Tinham contado para Isabela 3 dias atrás. A menina tinha pulado tanto de alegria que quase quebrou a mesa de centro. Mas hoje, com a escola cheia de pais julgadores, Laura sentia o nervosismo voltar. Tá linda, ela disse, ajeitando o laço no cabelo de Isabela. E você também, mamãe. Laura tinha usado seu melhor vestido, simples, mas bonito. Queria estar apresentável. O celular vibrou. Mensagem de Maurício. Cheguei, tô no auditório. Laura respirou fundo. Vamos, filha. Quando entraram no auditório, todas as cabeças viraram. Laura sentiu os olhares, os sussurros, mas então viu Maurício. Ele tinha guardado lugar ao lado dele na primeira fileira, e quando sorriu para ela, nada mais importou. Oi! Ele beijou seu rosto rapidamente. Tava com saudade. Te vi ontem, Laura riu. Eu sei. Isabela subiu ao palco com as outras crianças. O coração de Laura bateu forte quando viu Giovanna, uma das meninas que mais provocava Isabela, olhando feio para a filha. A apresentação começou. Cada criança recitou um poema sobre família. Quando chegou a vez de Isabela, ela se adiantou. Mas em vez de recitar o poema ensaiado, disse algo diferente. Família não é só quem nasce com você, é quem escolhe ficar. Laura sentiu Maurício pegar sua mão. É quem te ama mesmo quando as coisas ficam difíceis. Isabela continuou, olhando direto para eles. Minha família é minha mãe, que trabalha muito para cuidar de mim. E é o tio João que escolheu nos amar. Houve silêncio no auditório. Depois, aplausos. E Laura, olhando para Maurício com lágrimas nos olhos, finalmente entendeu. Eles tinham conseguido. Contra fofocas, contra julgamentos, contra todos os medos, tinham escolhido o amor. E isso era tudo. 3 meses depois da apresentação escolar, a vida tinha encontrado um ritmo novo. Maurício jantava no apartamento pelo menos 3 vezes por semana. Sempre trazia algo. Pão fresco, frutas, às vezes flores para Laura. Nada extravagante. Apenas coisas que dizia ter passado na frente e lembrado delas. Laura tinha parado de protestar. Naquela sexta à noite, ele chegou mais cedo que o normal. Isabela estava fazendo lição de casa na mesinha da sala. Tio João! Ela pulou da cadeira. Você pode me ajudar com matemática? Claro, deixa eu ver. Laura observou da cozinha enquanto os dois se debruçavam sobre o caderno. Maurício explicava com paciência, usando exemplos que faziam Isabela rir. Algo quente se espalhou pelo peito dela. Isso era família. Simples, cotidiano, real. Depois do jantar, Isabela foi tomar banho. Laura e Maurício ficaram arrumando a cozinha juntos. Outra rotina que tinham desenvolvido. Recebi uma ligação hoje, Maurício disse, enxugando um prato. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. Ele hesitou. Beatriz me ligou. Laura parou de lavar a panela. Beatriz, a ex-esposa. O que ela queria? Saber se os boatos eram verdade, se eu estava namorando e se era sério. E o que você disse? Maurício a encarou. Disse que sim, que encontrei alguém que me faz querer ser melhor, e que pela primeira vez em anos eu tô feliz de verdade. Laura sentiu o rosto esquentar. Como ela reagiu? Ficou surpresa. Disse que nunca tinha me visto assim. Ele colocou o prato na escorredor e depois me parabenizou. Sério? Sério.
Disse que eu merecia ser feliz. Laura voltou a lavar a panela, processando. Você já contou para Isabela sobre ela? Ainda não. Achei melhor esperar você dizer que está pronta. Pronta para quê? Maurício secou as mãos e se apoiou no balcão de frente para Laura. Para conhecer minha vida toda, não só a parte boa. O coração de Laura acelerou. E que parte não é boa? Eu fui casado 5 anos. Trabalhava tanto que mal via minha esposa. Ela queria filhos, eu sempre adiava. Até que ela cansou e foi embora. Sua voz era neutra, mas havia dor antiga ali. Passou 1 ano até eu perceber que tinha perdido a única pessoa que tentou me fazer feliz. Por que está me contando isso? Porque você merece saber quem eu fui, para decidir se quer o homem que eu sou agora. Laura desligou a torneira e encarou ele. Eu não estou aqui pelo que você tem, Maurício. Estou aqui por quem você é. Eu sei, mas quero que saiba tudo mesmo assim. Houve um momento de silêncio. Minha vez então, Laura disse. Eu conheci o Felipe quando tinha 20 anos. Achei que ele era o amor da minha vida. Namoramos 2 anos. Quando engravidei, ele disse que era cedo demais, que ia atrapalhar os planos dele. E te deixou sozinha. Pior, disse que se eu tivesse o bebê, era problema meu. As palavras ainda doíam. No dia que a Isabela nasceu, mandei foto para ele. Ele bloqueou meu número. Maurício cerrou os punhos. Eu criei ela sozinha desde sempre. Laura continuou. Trabalhei em 3 empregos quando ela era bebê. Dormia 4 horas por noite. Teve dias que não comia para garantir que ela comesse. Laura, e não me arrependo de nada. Ela levantou o queixo. Porque ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Mas também aprendi que não posso confiar fácil. Que promessas são vazias. Que amor não é suficiente se a pessoa não fica. Eu vou ficar. Você diz isso agora. Laura. Maurício segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu vou ficar. E então a beijou. Foi diferente do primeiro beijo que tinham dado 2 semanas atrás. Rápido, tímido, quase acidental. Esse foi intencional, profundo, cheio de promessa. Quando se separaram, Laura estava sem ar. Mamãe, tio João! Eles se afastaram rapidamente. Isabela apareceu de pijama, os cabelos molhados. Posso assistir um desenho antes de dormir? Pode, Laura concordou, a voz um pouco rouca. 30 minutos. Isabela ligou a TV e se acomodou no sofá. Maurício e Laura trocaram olhares cúmplices. Meia hora depois, Isabela estava dormindo no sofá. Vou levá-la para a cama. Maurício sussurrou, pegando a menina no colo com cuidado. Laura o seguiu até o quarto pequeno. Observou enquanto ele a deitava gentilmente, cobria com o lençol, afastava os cachinhos do rosto. Gestos de pai. Quando saíram, Laura fechou a porta devagar. Você é bom nisso, ela disse. No quê? Ser pai. Maurício ficou sério. Ela não é minha filha. Não por sangue, mas de todas as formas que importam. Laura encostou na parede do corredor estreito. Você está mais presente que o pai biológico dela jamais foi. E se a gente oficializasse isso? Laura piscou. Como assim? Maurício respirou fundo. Eu andei pensando, conversando com o advogado. Advogado? Sobre adoção. Se você permitisse, se a Isabela quisesse, eu poderia adotá-la legalmente, dar meu nome para ela, ser pai dela de verdade. As lágrimas vieram antes que Laura pudesse impedir. Você faria isso? Faria. Ele se aproximou. Mas só se você quiser, se achar que é o certo. Laura cobriu a boca emocionada demais para falar. E tem mais uma coisa, Maurício continuou, a voz trêmula agora. Algo que eu queria perguntar faz semanas, mas estava com medo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. O coração de Laura parou. Maurício, não é o que você está pensando. Ele riu nervosamente. Ou talvez seja. Não sei. Abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, uma aliança de prata. Não é anel de noivado, ele explicou. Ainda. Mas é uma promessa de que eu estou aqui, de que isso é real, de que quando você estiver pronta, eu vou pedir sua mão do jeito certo. Laura pegou a caixa com mãos trêmulas. E se eu nunca estiver pronta? Então eu espero. Quanto tempo for preciso?
Ela olhou para o anel, depois para ele. Coloca em mim. Maurício tirou o anel da caixa e deslizou no dedo dela. Serviu perfeitamente. Como você sabia meu tamanho? Pedi ajuda da Isabela. Ela mediu enquanto você dormia. Laura riu através das lágrimas. Vocês conspiraram contra mim. Totalmente. Ela olhou para o anel brilhando em seu dedo. Uma promessa de futuro. Eu te amo, ela disse de repente. Era a primeira vez que dizia em voz alta. Maurício puxou ela para um abraço. Eu também te amo. Amo vocês duas mais que tudo. Ficaram assim no corredor estreito, abraçados, enquanto Isabela dormia no quarto ao lado. Uma família imperfeita, construída sobre ruínas e segundas chances. Mas era deles, e era real. Na manhã seguinte, Isabela viu o anel. Mamãe, que lindo! O tio João me deu. Isabela olhou de um para o outro, os olhos brilhando. Isso quer dizer que ele vai morar com a gente? Laura e Maurício trocaram olhares. Eventualmente, Laura respondeu. Se você quiser. Eu quero, Isabela pulou. E posso chamar ele de pai? Maurício se ajoelhou na altura dela. Você pode me chamar do que quiser, pequena, mas eu queria te perguntar algo importante. O quê? Como você se sentiria se eu adotasse você, para ser seu pai de verdade, com papel passado e tudo? Isabela olhou para Laura, como se pedindo confirmação de que aquilo era real. Laura assentiu, sorrindo através das lágrimas. A menina se jogou nos braços de Maurício. Eu quero muito. Maurício a abraçou com força, os próprios olhos marejados. E ali, naquele apartamento pequeno, com paredes rachadas e móveis velhos, algo mágico aconteceu. Uma família nasceu. Não perfeita, não tradicional, mas verdadeira. E isso era tudo o que precisavam. 6 meses depois. Laura ajeitou o vestido simples de festa no corpo. Nada extravagante. Um vestido branco até os joelhos, rendas delicadas nos ombros. Tinha encontrado em uma loja de seminovos no centro. E mesmo assim, Maurício tinha insistido em pagar. Ela tinha deixado. Estava aprendendo a aceitar ajuda sem sentir que perdia a independência. Mamãe, tá linda! Isabela entrou no quarto, o próprio vestido rodando. Era rosa claro, escolhido por ela mesma. No peito, um broche em forma de coração que Maurício tinha dado. Você que tá linda, meu amor. Laura se abaixou, ajeitando a tiara de flores nos cachinhos da filha. Pronta? Mais que pronta. Isabela girou, fazendo o vestido voar. Eu vou ter um pai de verdade hoje. O casamento seria pequeno. Apenas no cartório, com poucas testemunhas. A melhor amiga de Laura do salão, Débora, e o sócio de Maurício, Ricardo. E claro, Isabela, não haveria festa grande, nem lua de mel extravagante. Só um jantar simples depois, os 3 juntos, porque era sobre eles, sobre a família que tinham construído. O celular de Laura vibrou. Mensagem de Maurício. Tô esperando vocês, nervoso pra caramba. Ela sorriu digitando de volta. Nós também. Já vamos. O cartório era um prédio antigo no centro da cidade. Laura e Isabela subiram as escadas de mãos dadas, os corações batendo em sincronia. Maurício estava na porta de terno azul marinho, o mesmo que usava no dia que conheceu Isabela. Quando as viu, o rosto inteiro se iluminou. Vocês estão perfeitas. Isabela correu para abraçá-lo. Pai! Ela tinha começado a chamá-lo assim fazia 2 meses, depois que os papéis da adoção foram finalmente assinados. Maurício Torres era oficialmente pai de Isabela Mendes Torres. Cada vez que ouvia a palavra, ele se emocionava. Laura se aproximou mais devagar. Maurício estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Pronta? Pronta! Entraram juntos. A cerimônia foi rápida, como são as de cartório. O juiz de paz leu os votos padrões, perguntou se aceitavam um ao outro. Aceito, Laura disse, a voz firme. Aceito, Maurício respondeu, os olhos fixos nela. As alianças, simples de ouro branco, foram trocadas. Maurício beijou Laura suavemente, enquanto Isabela aplaudia ao lado. E assim, sem pompa nem circunstância, Laura Mendes se tornou Laura Torres. No jantar em um restaurante modesto, mas aconchegante que Laura adorava, os 3 sentaram-se à mesa. Isabela não parava de falar, animada com tudo,
A cerimônia, o vestido novo, o fato de agora ter família de verdade. A gente pode tirar uma foto? Ela pediu. Para eu levar na escola segunda-feira? Claro, Maurício concordou imediatamente. Chamaram o garçom para tirar a foto. Os três se apertaram. Isabela no meio, sorrisos enormes nos rostos. Quando a foto ficou pronta, Laura olhou para ela demoradamente. 1 ano atrás estava sentada em uma calçada gelada, sem esperança, sem futuro. Agora estava aqui, casada, com uma família. Como a vida podia mudar tão rápido? No que está pensando? Maurício perguntou baixinho enquanto Isabela se distraía colorindo o cardápio infantil. Em como tudo mudou. Para melhor. Laura olhou para ele. Para o homem que tinha aparecido do nada e virado tudo de cabeça para baixo. Que tinha escolhido elas, dia após dia, mesmo quando foi difícil. Muito melhor. Ele beijou sua mão, a aliança brilhando sob a luz suave do restaurante. Mais tarde, já em casa, não mais o apartamento pequeno, mas a casa que Maurício tinha comprado para os três, num bairro tranquilo, com quintal para Isabela brincar, Laura colocou a filha para dormir. Mamãe? Isabela perguntou já debaixo das cobertas. A gente vai ser feliz para sempre agora? Laura sorriu, afastando os cachinhos do rosto da menina. Felicidade não é para sempre, meu amor. É cada dia que a gente escolhe ser feliz juntos. Então, eu escolho ser feliz todo dia, Isabela declarou com a convicção infantil. Eu também. Beijou a testa da filha e apagou a luz, deixando apenas o abajur aceso. No quarto que agora dividia com Maurício, ainda estranho, ainda novo, mas já começando a parecer lar, ela o encontrou na varanda, olhando o céu estrelado. Oi, marido, ela testou a palavra. Maurício se virou, sorrindo. Oi, esposa. Laura se encostou nele e ele a envolveu nos braços. Tá pensando no quê? Ela perguntou. Em como quase perdi isso. Se eu tivesse ignorado a Isabela naquele dia, se tivesse seguido em frente, mas não ignorou? Não. Ele beijou o topo da cabeça dela. E olha onde chegamos. Ficaram em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. Sabe o que a Isabela me perguntou? Laura disse depois de um tempo. O quê? Se a gente ia ser feliz para sempre. E o que você respondeu? Que felicidade é uma escolha diária. Maurício pensou nisso. Então eu escolho você. Todo dia. Todo. Laura se virou nos braços dele encarando-o. Mesmo quando eu for teimosa. Principalmente quando você for teimosa. E quando eu tiver medo. Vou te lembrar que a gente já passou por coisa pior. E quando tiver dias ruins, a gente enfrenta juntos. Laura sorriu, os olhos marejados. Eu te amo. Eu também te amo. Você e a Isabela, minha família. E quando se beijaram sob o céu estrelado, não havia mais medo, nem dúvida, nem insegurança. Apenas a certeza de que, contra todas as probabilidades, tinham encontrado um ao outro. E construído algo verdadeiro. Na manhã seguinte, domingo, os três tomaram café da manhã juntos no quintal. Isabela corria descalça na grama, perseguindo borboletas. Maurício preparava panquecas no fogão novo. Laura organizava a mesa, sorrindo ao ver a cena. Família. Não a família perfeita dos filmes. Não a família tradicional que sempre imaginara. Mas a família deles. Real, imperfeita, verdadeira. Pai, mãe, vem ver. Isabela gritou do quintal. Eles foram juntos. A menina apontava para uma flor que tinha brotado durante a noite. É um girassol, ela disse maravilhada. Você plantou isso? Maurício perguntou. Plantei faz algumas semanas. Não sabia que ia crescer tão rápido. Laura olhou para a flor, pequena, ainda frágil, mas lutando em direção ao sol. Como eles, tinham sido plantados em terreno difícil, enfrentado tempestades, quase não sobrevivido. Mas cresceram mesmo assim. E continuariam crescendo. Juntos. Vem, vamos comer antes que esfrie, Maurício chamou, pegando Isabela no colo. Laura os seguiu, o coração cheio. E quando sentaram-se à mesa, mãos dadas, agradecendo pela comida e pela vida, Laura fechou os olhos e agradeceu por algo mais. Agradeceu por aquele dia na véspera de Natal, quando tudo parecia perdido.
por Isabela ter tido coragem de pedir ajuda a um estranho, por Maurício ter tido compaixão de dizer sim, por todos os momentos difíceis que os trouxeram até ali. Porque no final não era sobre o destino ou sorte, era sobre escolhas. Isabela escolheu acreditar, Maurício escolheu ficar, Laura escolheu confiar. E juntos escolheram o amor. Todos os dias, para sempre. 5 anos depois, a casa tinha mudado. Brinquedos novos no quintal, uma bicicleta rosa encostada na garagem, fotos de família cobrindo as paredes. Na cozinha, Laura preparava o almoço de domingo, enquanto Maurício ajudava Isabela, agora com 12 anos, com um projeto de escola. E no berço da sala, um bebê dormia tranquilo. Miguel. 3 meses. Os olhos do pai, o sorriso da mãe. O irmãozinho que Isabela tinha pedido tanto. A família completa, nem sempre perfeita, às vezes caótica, frequentemente cansativa, mas deles. E no final, era tudo o que precisavam. Amor, escolhido diariamente. Família, construída intencionalmente. Felicidade, conquistada com coragem. Era mais que suficiente. Era tudo. Família não se define por sangue ou sobrenome. Define-se por presença, escolha e amor constante. Laura e Maurício não tiveram um conto de fadas. Tiveram algo melhor. Uma história real de segundas chances, construída sobre ruínas, regada com coragem e florescendo apesar de tudo. Porque no final não importa como começa. Importa quem escolhe ficar.